todos, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o escritor Carlos Yeshua. Espero que gostem da entrevista. Olá, Carlos, tudo bem? Se você puder iniciar essa entrevista falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho como escritor e também o que inspirou a escrever os seus livros. Olá, Cristiane, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu canal, poder falar com você, com o seu público que acompanha seu trabalho. Bom, como você já falou inicialmente, eu me chamo Carlos Souza Yeshua, eu nasci aqui na Bahia e é um prazer poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobretudo nessa área de literatura, né? Bom, quem sou eu? Eu comecei a escrever por volta do ano 2000, né, quando eu fiz a minha primeira participação numa antologia. Já se passaram 20 anos. Ao longo desses 20 anos, eu confesso que escrevi pouco. Os afazeres profissionais não deixaram assim muito tempo para se dedicar à literatura, mas ao longo desse período eu estive participando de muitas antologias, escrevendo para jornais, para revistas, e sempre que possível a gente está escrevendo alguma coisa, sendo que nem tudo foi publicado ainda, mas a gente vai gradativamente vendo as possibilidades de fazer as publicações. Por volta do ano de 2007 até 2011, eu trabalhei numa assessoria de imprensa de um órgão aqui do governo do estado da Bahia, e esse órgão era responsável e ainda é pelas bibliotecas públicas, arquivos, a política do livro e de incentivo à leitura. E nesse momento que eu passei nessa instituição, isso me aproximou bastante do universo da literatura, porque eu acabei cobrindo os principais eventos de literatura aqui de Salvador, participando das bienais, de encontros com escritores, de lançamentos de livros nas bibliotecas, participando de jornadas literárias. Então foram muitos eventos onde eu estive em contato com esses escritores. Então o meu processo de aprofundamento, de mergulhamento nesse contato com os escritores da Bahia, principalmente, ocorreu nesse período que eu estive trabalhando nessa assessoria de imprensa. Quando o meu contrato terminou e eu saí, eu continuei fazendo esse trabalho de assessoria de forma freelance, principalmente para os escritores, para os movimentos literários aqui do estado e algumas instituições daqui de Salvador e da Bahia, e sempre nesse contato com escritores, né, com literatura, com livro. Esse é o meu universo onde eu tenho trabalhado nesses últimos 10, 15 anos. O meu trabalho como escritor, como eu falei inicialmente, eu publiquei meu primeiro texto, digamos assim, numa antologia no ano 2000, e depois eu continuei participando de algumas outras antologias, mas em 2007 eu lancei meu primeiro livro solo, né? Revolução Pessoal, Seu Próximo Desafio, que na verdade é uma autobiografia motivacional, já que eu gosto muito desses livros nessa temática motivacional. Então esse meu primeiro livro, Revolução Pessoal, Seu Próximo Desafio, é nessa perspectiva, né, de fazer com que as pessoas individualmente façam suas próprias revoluções, né? Acredite naquilo que elas acham que é o melhor para si, né? Sonhe, realize, vá em frente, não desanime. Os desafios são muitos, os problemas também, mas a pessoa precisa fazer a sua revolução, né? Sair do lugar comum, daquilo que o prende, avançar e conquistar o seu espaço dentro do universo daquilo que a pessoa quer conquistar. Em 2012 eu lancei um segundo livro, né, que é uma biografia de um empresário aqui que eu vi em Salvador, João Alfredo Domingues, Pau para Toda a Obra, a saga de um português em terras angolanas e brasileiras. É uma biografia, na realidade, né, um perfil, digamos assim. Foi o meu segundo livro solo, que teve uma segunda edição em 2018. Por enquanto, eu só publiquei esses dois livros solos, né, como eu tenho participação em mais de umas 30 antologias diferentes. E tenho no prelo para lançar um livro chamado Recortes de Jornais, que são uma seleção de textos publicados em jornais e revistas aqui de Salvador e de algumas cidades da Bahia. Tenho também no prelo um livro de contos, para ser publicado o quanto antes, não sei ainda exatamente. E mais recentemente tenho escrito também poesia, que eu acredito que nos próximos meses aí eu também devo ter um livro de poesia para ser publicado. Minha inspiração, digamos assim, para escrever o meu primeiro livro, por exemplo, ela veio, como eu falei, das leituras de livros de autorrealização, né? Eu
Um dos primeiros livros que eu tive contato na minha vida foi o livro de Laí Ribeiro chamado O Sucesso Não Ocorre por Acaso. Então, esse Revolução Pessoal é uma espécie de O Sucesso Não Ocorre por Acaso, né? Então, minha inspiração veio dessas leituras e para contar um pouco das minhas próprias dificuldades para superar, para vencer, né? Nessa época que eu fiz esse livro aqui, por exemplo, eu queria contar a minha dificuldade naquele tempo, início dos anos 2000, no início dos anos 2000, para fazer uma faculdade, né? Um jovem que vem de uma cidade do interior para a capital, ele tem muito mais dificuldade. E naquele tempo, o ensino superior ainda era muito restritivo, né? E eu senti um pouco de dificuldade de acessar esse curso superior, e quando consegui eu fiz questão de mostrar a trajetória e as minhas dificuldades e como eu consegui superar isso para poder entrar na universidade e fazer um curso superior. Então minha inspiração veio dessas leituras, das minhas dificuldades do dia a dia, né? Das dificuldades mesmo que a gente encontra. Então, a partir daí, foi de onde eu tirei as minhas ideias para poder escrever esse primeiro livro. E no segundo livro, que é uma biografia também, na realidade ele foi feito a partir de entrevistas com o dono da história, digamos assim, né? Mas também também é uma história de superação, né? Seu João Alfredo Domingues, ele conta a sua saga, suas dificuldades, saindo de Portugal, indo morar em Angola e tendo que viver aquela guerra que após a libertação angolana, onde ele perde tudo, volta para Portugal e de lá vem para o Brasil e chega aqui assim com poucos recursos e com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, ele consegue dar a volta por cima e hoje é um dos empresários mais, como posso dizer, de maior sucesso na área de madeireira aqui no estado, né? Então, eu gosto muito dessa escrita de superação, né? Então, eu me alimento dessas histórias. Eu acho que eu bebi muito dessas histórias na própria Bíblia, né? Eu li muito a Bíblia, eu era adolescente, ficando jovem. Lá em casa era uma casa, eu vivia com os meus avós e meus avós eram analfabetos, não foram alfabetizados, e lá em casa não tinha muita cultura de ter livros, né? Então a gente praticamente só tinha aqueles livros didáticos da escola, e eu comecei eu me apropriei, digamos assim, da Bíblia da minha avó, apesar de que ela não lia, mas ela tinha uma Bíblia. E ali eu li muito, então aquelas histórias bíblicas me influenciaram, aquelas histórias de superação, como a história de José do Egito, né, a história de Moisés e tantas outras histórias. Então, de alguma forma, eu trouxe isso para a minha escrita, né, essa inspiração, essa leitura de superação. Ok, Carlos, muito obrigada. Uma segunda pergunta: qual é o livro de sua autoria que mais exigiu de você ou que lhe impôs algum desafio? Como falei agora há pouco sobre os livros que eu escrevi, eu acredito que o livro que me impôs assim, o maior desafio foi escrever a biografia João Alfredo Domingues, Pau para Toda Obra, né? Porque eu tive que fazer algumas entrevistas e não tive acesso assim a outros documentos, assim, entrevista com outras pessoas, foi apenas com o personagem central do livro. Então eu tive que pegar aquelas palavras, né, e transformar em um livro. Então foi um pouco desafiante para mim, mas foi um trabalho assim que muito interessante, né? Como eu falei, eu gosto muito de histórias de pessoas, histórias de superação. Então, de alguma forma, eu trouxe para esse livro, a partir da história de seu João, né, todas aquelas minhas leituras dessas histórias de superação. Então, foi desafiante, mas também não foi nada assim muito, como é que eu posso falar, muito difícil de fazer, né? Foi tranquilo. Ok, Carlos, obrigada. Uma terceira pergunta: qual é o livro de sua autoria que lhe proporcionou maior alegria e satisfação? Eu costumo pensar que um livro é para o autor como se fosse um filho, né? Então eu poderia dizer que todos trazem muita alegria e satisfação. Eu não conseguiria dizer inicialmente qual me trouxe mais satisfação ou qual me trouxe mais alegria. Eu diria que ambos me trouxeram muita satisfação e muita alegria, né? Então nos dois livros solos que eu escrevi, igualmente me proporcionaram essa satisfação, né? Porque são para mim como filhos, né? Então, eu diria que são igualmente satisfatórios.
Ok, Carlos, obrigada. Uma quarta questão. No mundo literário, sobre outros autores, há algum livro ou livros que você recomenda? Fale um pouco sobre eles, por favor. No relação ao mundo literário, eu leio muito autores locais, né, autores aqui da Bahia. Pelo fato de eu estar participando dessa movimentação, então eu acabo tendo acesso. Eu conheço a maioria dos autores baianos, então eu leio muito autor baiano, digamos assim, né? Eu gostaria de citar Valdec Almeida de Jesus, que é um parceiro nosso aqui que movimenta a cena literária. Morgana Gazel, que é uma autora aqui da Bahia também excelente, que é uma psicóloga que inclusive trabalha seus livros como terapia. Então os livros dela têm essa pegada psicológica, então são os livros que eu recomendo. Eu gosto de ler também os livros de Alberto Peixoto, um outro autor aqui da Bahia, que inclusive eu quero, tem um conto dele que eu quero transformar em um curta-metragem já há algum tempo, em breve eu devo conseguir fazer isso. Tem aqui também que eu gosto muito das leituras de Luiz Pimentel, que é um autor baiano que vive no Rio de Janeiro, tem mais de 30 livros publicados, seus livros são excelentes. Tem aqui também Roberto Leal, que é um camarada aqui da União Baiana de Escritores também, que eu leio muito seus trabalhos. Mas tem um livro assim que eu queria fazer um destaque, que é um livro chamado A Chave Mestra das Riquezas, de Napoleão Hill. Esse livro eu já li várias vezes e pretendo ler ainda muitas outras, inclusive outros livros também de Napoleão Hill, como esse aqui que eu adquiri mais recente. Você pode realizar seus próprios milagres, né? Eu gosto muito dessa leitura motivacional, essa leitura que faz a gente avançar, que faz a gente quebrar paradigmas. E em A Chave Mestra das Riquezas, a grande lição desse livro é que a gente deve sempre caminhar 1 quilômetro a mais. Ou seja, o autor discute o seguinte: se você é pago para fazer determinada coisa e você faz apenas aquilo que você foi pago para fazer, então você já recebeu por aquilo. Mas se você faz além, se você, ele usa a linguagem, você precisa caminhar 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro extra. Então se você faz além daquilo que você foi pago para fazer, a sua tendência é você conquistar muito. Ou seja, se você faz mais, a tendência é que você receba mais de alguma forma. Pode ser que o resultado não venha diretamente de quem está mais próximo de você, mas de alguma forma o universo vai te recompensar. Então eu gosto muito desse livro de Napoleão Hill, A Chave Mestra das Riquezas, que não fala apenas de riqueza material, de dinheiro, mas fala de riqueza em todos os aspectos, né? Riqueza na saúde, riqueza na amizade, riqueza no amor, riqueza na paz, riqueza na própria relação com o ser superior. Então é um livro assim que é uma leitura assim que eu gosto muito, porque ela é naquela mesma perspectiva de histórias de superação, né? E não mostrando a superação de forma fácil. Não existe receita fácil. Tudo requer de você um esforço. Você precisa fazer a sua parte. Caso contrário, dificilmente as coisas vão acontecer. Ok, Carlos, obrigada. Uma quinta pergunta. Quais foram os seus principais trabalhos em prol da cultura e quais os eventos relacionados que mais te marcaram? Eu diria que os trabalhos assim que mais eu considero como significativos em prol da cultura, aí eu já diria baiana e até nacional, digamos assim, foram os livros, uma coletânea que eu organizei já 3 volumes, chamada Carta ao Presidente. Essa primeira aqui é do ano de 2010, se chama Carta ao Presidente, Brasileiros, desculpe, Carta ao Presidente, o que deseja o brasileiro no século XXI. Seguida em 2012 com Carta ao Presidente, Brasileiros em Busca da Cidadania. E mais recente, 2018, Carta ao Presidente, Dias Sombrios. Bom, esses livros de cunho literário e político, digamos assim, são livros com vários autores, onde nós escrevemos não apenas ao presidente, mas aos políticos em geral, né? Onde nós, como sociedade, a gente coloca nesses livros nossos anseios, nossos desejos, nossas sugestões, nossas críticas a esses políticos que
gere o bem público nacional, seja na esfera nacional, estadual ou municipal. Então foram os livros assim que me deram muito prazer de organizar, né? Porque é uma forma de você participar da política nacional através da literatura. Então foram livros assim que eu considero como um trabalho assim que eu tive muito prazer de fazer. No primeiro livro, por exemplo, 2010, eu estive com alguns autores dele, com alguns coautores, estivemos na Bienal do Livro de São Paulo, fazendo lançamento lá no estande da União Brasileira de Escritores. Este livro também eu estive com ele na Bienal do Livro do Paraná, em 2010 também, fazendo esse lançamento, além de fazer lançamento aqui em Salvador e em algumas cidades da Bahia. O segundo, também, além de lançar aqui em Salvador, eu estive lançando ele na Bienal do Livro de Pernambuco, eu tinha alguns autores lá de Pernambuco. Então foram assim, oportunidades muito interessantes de trabalhar com esses livros. O mais recente, de 2018, a gente fez lançamentos apenas aqui em Salvador, mas também é um livro assim muito recomendado, né? Inclusive as pessoas elogiaram bastante o subtítulo dele, né? Que é Dias Sombrios, que é o que a gente vive no Brasil nos últimos, digamos, 5 anos, né? Os últimos 7 anos da política tem sido dias sombrios, então esse livro trata um pouco disso. Mas tem um outro trabalho assim de muita significância, que é o Dicionário de Escritores Contemporâneos da Bahia, publicado em 2015. Ele traz 200 autores num primeira edição. Uma segunda edição foi feita logo poucos dias depois, quando foram acrescentados mais 15 autores. É um livro que a gente registra aqui esses autores baianos que se interessaram em participar. Fizemos um lançamento em 2015, no dia 13 de junho, inclusive no Dia dos Namorados, que muito me surpreendeu. Por se tratar de um dicionário, eu imaginei que pessoas malmente iriam lá, quem estava participando. Mas a gente fez o lançamento na biblioteca, onde eu acredito que tenha tido uma média de uns 300 pessoas. Foi assim um sucesso, porque eu esperava, sei lá, 50 pessoas nesse evento. Porque a gente sabe que o evento de literatura ele não tem essa como é que eu posso dizer, essa atratividade. Você faz um evento de música, vem multidão, mas quando você chama as pessoas para eventos de literatura, é um público mais restritivo. Então, no lançamento desse dicionário foi assim uma coisa espetacular, deu uma boa repercussão e eu fiquei muito feliz de participar, de fazer, e o lançamento em si foi assim um evento muito marcante para mim, que me deixou assim extremamente satisfeito, extremamente feliz, né? Além de eu considerar essas organizações de livro que eu fiz como eventos marcantes, assim, de colaborar com a questão da literatura da Bahia, em 2011, 2012, 2013 também, junto com alguns colegas, a gente fundou aqui em Salvador um núcleo da União Brasileira de Escritores, né, junto com Roberto Real, mais propriamente dito. E fizemos eventos importantes, eventos assim que deram matérias de página praticamente inteira nos jornais, eventos que nós fizemos, né, nos principais shoppings, nos principais espaços de Salvador, com os principais nomes da literatura da Bahia, digamos assim, os nomes mais badalados assim da Academia Baiana de Letras, ou pessoas assim que fazem os eventos tipo as festas literárias da Bahia. Então a gente naquele momento foram eventos assim muito marcantes, né, para mim, de colaborar com o movimento literário. Após esse núcleo da União Brasileira de Escritores, junto com o próprio Roberto e outros colegas, a gente fundou a União Baiana de Escritores, é a instituição que a gente está trabalhando aí para ampliar, para crescer, para juntar melhor, né, esses movimentos literários da Bahia, e que inclusive a União Baiana de Escritores vai estar organizando agora, 2020, um dicionário de escritores contemporâneos do Nordeste, onde a gente amplia aquilo que eu fiz em 2015, agora feito pela UBESC,
União Baiana de Escritores, o dicionário para agregar autores de todo o Nordeste, né? A gente quer aumentar o diálogo com os autores desses estados aqui próximo da gente. Eu já aproveito a oportunidade para autores que estejam assistindo esse vídeo, que sejam nordestinos, mas que moram em qualquer estado do Brasil ou até fora do Brasil. Se você nasceu em um dos estados do Nordeste, por favor, não deixe de participar do Dicionário de Escritores Contemporâneos do Nordeste, que a União Baiana de Escritores vai estar fazendo. A gente está com inscrição aí até setembro, então eu estou contando com todos vocês para participar. Então esse é um resumo assim das coisas assim que eu considero que foram importantes para fazer no mundo da literatura aqui da Bahia. Ok, Carlos, obrigada. Uma sexta pergunta. Entre boas memórias, qual é a que mais te marcou na amada Bahia onde você nasceu? Dentro desse universo da literatura, eu diria que o que mais marcou, né? De tantas coisas assim maravilhosas que eu já participei, mas aquela assim que foi um momento, eu até diria que foi um momento de glória, um momento assim muito intenso, de muita satisfação assim máxima mesmo, que foi o lançamento do Dicionário de Escritores Contemporâneos da Bahia. Porque eu estava diante de um auditório com aproximadamente 300 pessoas e pessoas assim do mais alto nível, porque nesse dicionário a gente nós temos, né, autores que são juízes, professores universitários, médicos, advogados, professores, escritores da Academia Baiana de Letras, escritores da Academia Brasileira, como é o exemplo de Antônio Torres. Então, naquele evento assim com tantas pessoas importantes, e eu pensar de alguma forma que aquelas pessoas estavam ali por um trabalho que eu havia feito, né? Um trabalho que não foi muito fácil de fazer. Para poder juntar esse material e trabalhar esse material, organizar esse material, eu levei cerca de 2 anos, e foi assim um trabalho muito, como é que eu posso falar para não ficar redundante? Um trabalho trabalhoso, vou ser redundante, né? Mas naquele momento que eu vi aquelas pessoas ali felizes em pegar aquele livro, em estar participando daquele livro, e eu pude ouvir assim uma boa quantidade daquelas pessoas naquela noite, assim, eu me senti assim muito gratificado, muito feliz assim, e agradecido a Deus e aquelas pessoas que confiaram que eu teria a condição de fazer aquele trabalho. Então essa é uma memória assim marcante para mim dentro desse universo da literatura. Ok, Carlos, obrigada. Uma sétima pergunta. Na sua opinião, como este momento da pandemia, que acaba acarretando o isolamento social e confinamento domiciliar, poderá influenciar no mundo da escrita e no da criatividade de uma maneira geral? E outra, sobre a inteligência emocional, diante deste atual desafio imposto em nível mundial, como você tem lidado com ele? Esse momento de pandemia pegou todo mundo assim, como é que eu posso dizer? Ninguém esperava, né? Então tem sido um tempo muito difícil para todo mundo. Eu fico pensando às vezes, quando a gente lê da gripe espanhola, há 100 anos atrás, a gente pensa assim, poxa, foi difícil e tal, mas uma coisa é a gente ler de algo que aconteceu, outra coisa é a gente estar dentro da história, vivendo ela nesse momento. Então, como é que eu poderia dizer? Inicialmente, assim que eu estou desde março sem trabalhar, né? O trabalho formal, assim, desde março em casa, desde o dia 15 em diante em casa. Inicialmente foi até tranquilo, mas em determinado momento eu comecei a ficar um pouco tenso, um pouco assim ansioso, né? Porque isso não passa, né? A gente começa a ver tantas pessoas morrerem, então isso dá uma certa angústia, né? A gente de alguma forma a gente também teme pela nossa vida, né? Embora não esteja diretamente dentro do grupo de risco, mas a gente sabe que tem morrido pessoas de todas as idades, e de repente quando a gente se vê diante da possibilidade de morrer, assim, embora a gente saiba que vai morrer a qualquer momento, mas uma doença assim que torna isso muito mais real, dá uma certa angústia, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu não fiz, e os livros que eu ainda não escrevi, e os livros que eu ainda não lancei, e as coisas que eu ainda não conquistei, né? Eu acho que eu ainda não cumpri a minha missão aqui no planeta, na Terra. Então, eu quero muito ter mais tempo para poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas aí,
com o tempo, né, a gente aprende a lidar com as coisas, a gente controla essa ansiedade, aí pede a Deus calma, proteção, tranquilidade, e eu tenho encarado de uma forma até tranquila, digamos assim, né, preocupado com as pessoas, né, triste, angustiado com tantas mortes, com tantas pessoas sofrendo, mas a gente tem caminhado aí pedindo a Deus proteção e consolo para passar esse tempo. Com relação à criatividade, por incrível que pareça, eu que praticamente não escrevo poesia, nos últimos 60 dias praticamente eu tenho escrito bastante poesia, tenho publicado algumas no Facebook, inclusive. Então essa pandemia, esse isolamento social despertou em mim essa veia poética que eu achava que nem tinha, né? Então acredito que tem muita gente também descobrindo novas possibilidades, porque tudo tem o seu lado positivo. Nada ocorre por acaso, né? Essa pandemia não está aí por acaso. Talvez é uma oportunidade para a gente se descobrir, para a gente repensar, para a gente reavaliar, para a gente pensar em nova maneira de viver, né? Olhar o mundo de outra forma. Então esse momento tem sido um momento assim de criatividade, né? Porque a gente tem que explorar outras possibilidades no momento que a gente está angustiado com isso, né? E na angústia a gente descobre possibilidades. E como eu já falei, né? Emocionalmente eu, graças a Deus, tenho conseguido passar bem, né? Pedindo muito a Deus proteção, vamos caminhando. E pedindo a Deus que breve isso tudo passe e a gente volte à nova normalidade, como estão dizendo por aí. Ok, Carlos, muito obrigada. Para finalizar, por favor, uma frase motivadora para este momento e uma pessoa inspiradora. Nesse momento, uma frase que eu tenho seguido, né? Eu já seguia, mas esse momento mais ainda, é uma frase de Gil. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Como eu tenho uma leitura bastante próxima da Bíblia, né? Eu tenho a fé como algo assim fundamental na vida de qualquer pessoa, independente de religião. A fé é fundamental. Então, nessa canção de Gil, essa frase, ela é muito marcante para esse momento, né? A gente precisa andar com fé, porque a fé, ela não costuma falhar, né? Então, essa tem sido a minha frase nesse momento: fé. Fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas, fé que isso vai passar, fé que a ciência vai encontrar uma solução e que a gente vai voltar a uma certa normalidade. E a pessoa assim inspiradora, que eu diria que é meu guia espiritual, eu já tinha uma relação intensa e agora mais ainda, né? Porque quando a gente está diante do problema, esse é o momento que a gente precisa se apegar ainda muito mais. Então, a pessoa que me conforta, que me ajuda, que me ilumina, que me dá graça, que me faz ter fé para superar esse momento difícil é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, eu acho que essa é a pessoa, né? Meu guia espiritual, é o meu Deus, né? É quem eu deposito toda a minha fé, toda a minha confiança. É nele que eu tenho acreditado nesse momento e depositado toda a minha fé, né? Toda a minha confiança, toda a minha gratidão de que ele vai nos ajudar a superar esse momento, né? Vai nos ajudar a vencer esse momento. E eu aconselho também, qualquer pessoa que esteja de alguma forma meio angustiado, sem saber em quem se segurar, eu acho que Jesus Cristo é um personagem, é uma pessoa fundamental para isso, né? Porque quando a gente fala em Jesus Cristo, a gente está falando no próprio Deus, né? No Criador. Então, independente da sua religião, eu acho que todo mundo deveria se conectar com seu Criador. E o Criador, apesar de ser um ser grandioso, né? E ao mesmo tempo esse ser tão grandioso habita dentro de nós, ou seja, ele não está distante, basta a gente invocar o seu nome e com certeza ele vai nos ajudar. Então, para finalizar, a frase é essa: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, e Jesus Cristo como o nosso grande conforto, nosso socorro bem presente na angústia. Cristiano, eu gostaria muito de agradecer pela essa oportunidade, né? Por você me conceder esse momento para falar um pouco. Espero que tenha
tenha ficado claro, né? Qualquer coisa, se uma pessoa quiser falar, quiser tirar alguma dúvida, a gente está na rede social, pode fazer contato. Então, eu agradeço, muito obrigado, desejo para você também muita sorte, muito sucesso. Estamos juntos aí caminhando nesse momento pandêmico, com fé e esperança que tudo vai passar. Muito obrigado, até. Ok, Carlos, muito obrigada. Agradeço a sua participação, as suas respostas. Desejo tudo de bom para você, muito sucesso e até a próxima.